Olá, meus amigos, bom dia a todos. Eu sou Eliane, colaboradora aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui no nosso canal. Para quem nos assiste pela primeira vez, sintam-se muito acolhidos. Esperamos que o encontro de hoje traga boas orientações e consolo a todos. Nesse mês, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E o tema da exposição de hoje é como lidar com o julgamento alheio. Quem vai falar para nós é o nosso companheiro Rafael Siqueira, que pertence à Sociedade Espírita CEF, Sociedade Espírita Fraternidade, a CEF, aqui de Niterói. Para que todos nós possamos nos harmonizar, a página de hoje foi extraída do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, é o capítulo 25, e diz o seguinte: sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Vamos agora, nesse momento, meus irmãos, orar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, nesses instantes que seguem, e vamos agradecer profundamente por todas as bênçãos que recebemos no dia a dia, pela dádiva da reencarnação, pela possibilidade de aqui estarmos hoje para ouvir orientações seguras do Evangelho do Cristo. Ao nosso irmão Jesus, que é a luz e o farol que nos guia, agradecemos pelo seu amor incondicional a todos nós. E pedimos, Senhor, a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, que nesse momento possa intuir o nosso irmão Rafael, que fará uso da palavra, para que ele possa nos trazer consolo, bom ânimo e coragem nesse momento. Rogamos ao Senhor que a paz de Cristo esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, ó Pai. Graças a Deus. E antes de passar a palavra para o Rafael, eu gostaria de explicar que o nosso encontro de hoje ele é dividido em 2 blocos. No primeiro, o Rafael vai fazer uma exposição sobre o tema e depois, na sequência, responder algumas perguntas previamente elaboradas. Então, agora, Rafael, seja muito bem-vindo. Agradecemos imensamente por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje e vamos ouvi-lo agora com atenção e com carinho. Muito bom dia, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu agradeço o convite por partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. E registro a minha alegria em retornar ao Centro Espírita Irmã Rosa, ainda que à distância. Recebam todos aí o meu abraço fraterno. E como não pode ser diferente, deixa eu dar um bom dia às pessoas que já estão aqui no nosso site. Muito bom dia, Márcio Guimarães. Muito bom dia àqueles que são os trabalhadores, os frequentadores do Centro Espírita Irmã Rosa. Muito bom dia, Graça Leite, Tereza Bittencourt, Rejane Luminárias, Elizabeth Carvalho. Muito bom dia, meu amigo Alberto Leitão Rosa, Lenise Nogueira, Heloísa Siqueira Pacheco. Muito bom dia, Pedro Buonsante Neto. Se eu não pronunciei correto, vocês me corrigem. Muito bom dia, Ilka Castro, Sebastião Braz, Neide Cabaleiro e Carlos Maurício Meira Vanier. Como eu sei que nem todos deixam aqui suas mensagens, eu endereço as minhas melhores vibrações a todos que estão nos ouvindo online e todos aqueles que nos ouvirão a posteriori. Como lidar com os julgamentos alheios? Bom, talvez essa seja uma das maiores críticas, uma das maiores considerações de todas as pessoas
quando vão ao consultório de um psicólogo, de um psicanalista, quando vão até um psiquiatra, ou quando estão conversando uns com os outros. Porque como as opiniões das outras pessoas nos atingem, nos tiram muitas vezes do siso, do equilíbrio, como lidar com essas opiniões que vêm das outras pessoas. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16, o Mestre Jesus nos fala de uma forma bem assim apropriada, porque segundo a narrativa do evangelista, estando ele em Cesareia de Filipe, ele resolve perguntar a seus discípulos: quem diz os homens que é Jesus, que é o Filho do Homem? E os apóstolos e também todas as pessoas que estavam ali na localidade começam a responder. Uns dizem que és Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Mas Simão Pedro, tomando a palavra, resolveu dizer: mas eu digo que tu és o Deus, o Filho do Deus vivo que veio ter conosco. E Jesus termina aquele colóquio dizendo: bem-aventurado és tu, ó Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Essa passagem descrita em Mateus, ela pode ser comentada sobre os mais variados aspectos, mas hoje eu quero comentá-la sob o véu, sob o prisma dos julgamentos, das considerações, das opiniões. Porque vejam, quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, às pessoas em geral, o que elas achavam que ele era, as opiniões foram as mais diversas. Uns disseram que era Elias, ou seja, se era Elias, é porque era Elias reencarnado. Outros disseram que era João Batista, que era Jeremias ou algum dos profetas. Só o apóstolo Pedro teve uma ideia de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio ter conosco. Ou seja, dentre uma população, ele tomou 5 opiniões, e as 5 opiniões foram diferentes. E por que eu trago logo de início essa passagem? Porque a opinião, o julgamento, a crítica das outras pessoas em relação a cada um de nós terá sempre a tinta da sua subjetividade. Terá sempre a sua forma de enxergar o mundo. Daí, quando as pessoas falam sobre nós, elas estão falando conforme o seu ponto de vista. Elas estão falando conforme a sua subjetividade. Por isso, muitas vezes, eu que sou um estudante de psicologia, já estou aí no meu 2º curso universitário, nos diz Sigmund Freud que quando, imaginem A falando de B, A tecendo algum comentário, algum julgamento sobre B. Nos diz Freud que quando A fala de B, eu conheço muito mais o A do que o B. Porque quando alguém fala, ele diz muito mais de si. Diz da sua intimidade, diz dos seus valores, diz da sua subjetividade. Então, como nós devemos nos portar diante do julgamento alheio? Bom, se a gente for agasalhar na alma tudo o que dizem a nosso respeito, todos os julgamentos, todas as críticas, a gente não vive mais. Porque uns dirão que a gente é bom, outros dirão que nós somos ruins, uns dirão que a gente está gordo, outros dirão que a gente está magro, uns dirão que nós estamos metido, outros dirão que nós somos humildes. A nossa forma de lidar com o julgamento alheio será sempre a forma de uma frase que eu tomo como um lema de vida para mim. E a frase é a seguinte: o julgamento alheio é apenas um ponto de observação, não é uma determinante de comportamento. Então guardem essa frase e reflitam sobre ela. O julgamento alheio é um ponto de observação, não é uma determinante de comportamento. E por que isso? Porque quando as pessoas falam de mim, eu devo observar, eu devo refletir. Será que é verdade aquilo que estão dizendo? Será que eu devo acolher aquilo como sendo expressão da minha conduta? Bom, se eu vou ou não agasalhar, depende daquilo que vai na minha intimidade naquele momento. Mas o que eu devo ter por certeza é que eu não devo determinar a minha conduta por aquilo que dizem as pessoas. Porque, como já dito anteriormente, as pessoas terão sempre as mais variadas opiniões. E nós não deveremos ficar reféns, ficar órfãos das opiniões alheias. E para que vocês entendam isso, eu quero narrar uma história. E eu tenho aqui que tomar conta do tempo, porque essa primeira parte são apenas 15 minutos. Porque Chico Xavier
costumava chegar em casa nos seus dias de labuta, nos seus dias de grande atividade doutrinária e mediúnica, e muitas vezes ele em casa estava entristecido. E começava a pensar, puxa vida, eu dou o meu melhor, eu faço as minhas melhores atividades, eu me entrego ao trabalho no bem, mas as pessoas me chamam de macumbeiro, as pessoas dizem que eu estou contra Jesus, as pessoas tecem a meu respeito as mais variadas considerações. E num dia que ele estava assim, bem entristecido, aproximou-se o benfeitor Emmanuel e lhe perguntou, Chico, o que se passa? E Chico respondeu, Emmanuel, é porque as pessoas, os padres, aqueles que não são espíritas dizem sempre coisas tão feias a meu respeito. E Emmanuel deu a Chico Xavier uma lição que eu quero que fique como uma lição para cada um de nós. Porque ele disse assim, olha, o que as outras pessoas dizem, você deve refletir. Se for verdade, se tiver algum componente que possa te soerguer, acolhe. Mas se não for verdadeiro, entra por um ouvido e sai pelo outro. E assim tu prosseguirás no teu caminho. Porque observe, Chico, você está aqui agora perdendo tempo, perdendo espaço mental com aquilo que as outras pessoas dizem, quando poderia continuar no trabalho. Então, quando disserem algo de você, você pensa, é verdade isso? Será que estão dizendo para que eu cresça? Será que é algo que possa me elevar? Ou é algo de fofoca, é algo de calúnia, é algo para me desestabilizar? Porque se for essa fofoca, essa coisa de quem não tem muito compromisso com o tempo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, essa deve ser a forma de nós lidarmos com o julgamento alheio. Nós sempre seremos julgados. Muitas vezes as pessoas apontarão o dedo em riste para nós. Se nós paralisarmos, se nós começarmos a ter muita aceitação daquilo que as outras pessoas dizem, nós não conseguiremos fazer nada, porque muitas pessoas são maldosas, outras tantas são invejosas. Há as exceções daquelas que fazem as críticas construtivas, daquelas que querem nos elevar, mas nós devemos ter os ouvidos que sabem ouvir para seguir em frente. Eu, Rafael Siqueira, sou uma pessoa que sempre me perturbei muito com aquilo que dizem as outras pessoas, mas com o tempo, eu que quero trabalhar para Jesus, aprendi a fazer um pouco de ouvido de mercador. Porque quando falam do Rafael, e eu já escutei cada coisa, eu já escutei, por exemplo, que eu sou uma pessoa metida, eu já escutei que eu sou uma pessoa que falo desse jeito ou falo daquele outro jeito, eu já escutei outras tantas coisas que me feriram, que num determinado momento eu pensei, bom, se eu começar a dar ouvido a tudo isso, que tem as tintas daquele que está falando de mim, eu posso paralisar. Mas eu estou contigo, Jesus. Eu quero seguir em frente. Eu quero fazer o meu melhor. Então esse vai ser o meu compromisso. Eu não vou ligar para o que as outras pessoas dizem, a não ser se for algo que eu posso mudar o meu comportamento. Eu vou vincular as minhas atividades, as minhas atitudes ao que você espera de mim. Então eu aprendi a orar, aprendi a me entregar num processo de meditação a Deus, aos bons espíritos e a Jesus e perguntar, o que queres que eu faça? Qual é a consideração do Evangelho a meu respeito? Porque as outras pessoas trazem muitas vezes pedras na mão, trazem considerações que não são oportunas. Mas nós não devemos sossobrar, nós não devemos cair, porque o nosso lema é fazer o bem, é estar de mãos na charrua para construir um mundo melhor. Então, qual a forma de julgar com o julgamento? Qual a forma de lidar com o julgamento alheio? Se for algo que me faça bem, que possa me ajudar a ser uma pessoa melhor, eu acolho como um ponto de observação. Mas se for algo que é para me criticar, que é para me fazer mal, entra por um ouvido e sai por outro. Eu não vou dar atenção àquilo, porque o meu lema é seguir em frente, é seguir Jesus e fazer o bem. Daí o apóstolo Marcos, no seu evangelho, nos diz, 13, capítulo 33, que a postura de todo cristão deve ser 2 verbos, orar e vigiar. Porque quando estamos em oração, nós estamos ligados àquele que é o nosso mestre, àquele que é o nosso guia, que é Jesus. E igualmente nós vamos para uma segunda consideração, que é vigiar,
orando e vigiando, eu não vou me tornar tão refém das opiniões das outras pessoas, das pedras que me atiram. E às vezes essas pedras vêm pelas redes sociais. Essas pedras vêm por fofocas, porque muitas vezes as pessoas na nossa frente, elas são de um jeito. Por trás, elas urdem trapaças, elas urdem fake news. Eu quero que vocês reflitam nesse momento o seguinte: já pararam para pensar o quanto de mal falam do Divaldo? O quanto de considerações que não são verdadeiras que atribuem ao Divaldo? O quanto de mensagens que dizem que o Divaldo psicografou e que o Divaldo não psicografou? Eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade, onde eu tenho como um grande amigo e quase um grande pai, José Raul Teixeira. Quantas vezes, quantas coisas eu já escutei que são equivocadas sobre Raul Teixeira. Coisas da sua intimidade, coisas da sua personalidade. E Raul costumava me dizer assim: olha, Rafael, se eu ficar dando ouvido a tudo isso, eu não faço mais nada. Eu vou ficar me defendendo quando a nossa proposta é agir, é trabalhar. Então, meus amigos, guardem isso. Quando eu estou orando e vigilante, eu paro de me defender e começo a agir. Daí há uma frase que Kardec sempre nos pede, que é o seguinte: o espiritismo não precisa de defesa. O espiritismo já se defende pelos seus próprios argumentos, pelos seus próprios princípios. O espiritismo requer de nós que nós o estudemos, que nós nos esforcemos por cumprir os seus fundamentos. O fundamento da caridade, o fundamento de nos tornarmos pessoas melhores, o fundamento de estar no mundo sem ser do mundo. Daí, orar, vigiar, e se nós não queremos ser julgados, que nós possamos igualmente não julgar, porque este é o mandamento constante do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não serdes julgados, porque nós muitas vezes vemos o argueiro, o cisco no olho da outra pessoa e não vemos a trave no nosso. Então, muitas vezes, nós nos queixamos: como as pessoas são más comigo. Como as pessoas ainda trazem opiniões as mais diversas sobre o meu comportamento. Vamos fazer o exercício inverso. Vamos nos colocar na posição empática da outra pessoa, porque nós somos, muitas vezes, aqueles que falamos, aqueles que agredimos. E os espíritas têm uma forma muito peculiar de falar da vida alheia. Porque, observem, quando um espírita quer julgar a outra pessoa ou quer fazer fofoca, ele costuma aproximar-se, dar de ombro e dizer assim: olha, nós precisamos orar pelo companheiro tal. E quando diz essa frase, precisamos orar pelo companheiro tal, sai de baixo, porque vem fofoca. É porque ele está fazendo isso, é porque ele está fazendo aquilo, é porque ele não vem na casa espírita mais. Bom, nós podemos orar sem fazer as nossas considerações, sem fazer os nossos julgamentos, porque eu aprendi com José Raul Teixeira que quando nós apontamos um dedo para outra pessoa, na mesma mão, há outros 3 dedos apontando para a gente. E eu costumava perguntar assim: meu amigo Raul, e esse dedão aqui, o que quer dizer esse dedão? Meu filho, esse dedão é o dedo de Deus, porque ao julgarmos e ao sermos julgados, só Deus sabe de todas as coisas. Mas, sobretudo, Deus nos ama. Qual a nossa postura, então, diante do julgamento alheio? E eu agora vou amarrar tudo o que eu falei. Primeira proposta, Emmanuel a Chico Xavier. Eu escuto. Se for uma coisa boa, se for algo que eu possa aprimorar em mim mesmo, eu me aprimoro na grande construção de um ser humano melhor. Se for algo para me derrubar, se for algo que não for verdadeiro, eu não vou perder nem tempo, nem espaço mental com aquilo. Na linguagem popular, entrará por um ouvido e sairá por outro. Segunda postura diante do julgamento alheio: orar para me vincular a Jesus e não me tornar refém daquele julgamento. Orar e vigiar. Vigiar para que eu igualmente não julgue, porque muitas vezes eu não quero ser julgado, mas eu estou julgando. E nós fechamos a tríade das propostas daqueles que, em não julgando, não querem ser julgados. Vamos passar para um segundo momento, porque se não tiver perguntas de vocês,
terão outras perguntas para serem respondidas. Agradecemos ao Rafael por todas essas reflexões, né? Com certeza é um guia, umas dicas muito importantes aí para o nosso dia a dia. Então, Rafael, vamos passar as perguntas. São perguntas que já foram pré-elaboradas. Lembrando que quem tiver outras perguntas podem colocar nos comentários do nosso site, que posteriormente serão respondidas. Escolha um número, por favor, para que a gente possa fazer a pergunta. Olha, Eliane, eu estou me sentindo aqui num jogo, estou adorando isso, porque eu escolho um número e vem uma pergunta. Então vamos lá. Número 1. Número 1, por favor, Ayana. Então, número 1, Rafael, como modificar o comportamento para ser uma pessoa que julga menos? Eu agradeço aí por quem fez essa pergunta. E como modificar o comportamento para ser uma pessoa que julga menos? Eu quero trazer duas propostas. A primeira proposta é: ninguém modifica um comportamento sem autoconhecimento, sem saber aqueles pontos do nosso comportamento que precisam ser modificados. Em a questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais, talvez numa das perguntas mais interessantes, intrigantes e bonitas: qual o meio prático mais eficaz de ser feliz nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós fazemos esse exercício de lançar essas sondas na nossa intimidade, nós descobriremos os pontos que precisam ser modificados. Há muitas pessoas que se encontram dificultosas de fazer esse autoconhecimento porque não gostam de conhecer os seus vícios, não gostam de conhecer as suas dificuldades. Mas, ora, nós só conseguimos modificar aquilo que conhecemos. Então, a tarefa do autoconhecimento é a tarefa de enxergar dentro de nós aquelas pedras brutas que precisam ser lapidadas. Enquanto, então, eu vejo que eu ainda sou orgulhoso, egoísta, eu não devo me afligir com isso, porque nós estamos no mundo na condição de seres viciosos, mas nós podemos trabalhar esses vícios transformando-o em virtudes. A nossa proposta não é negar os nossos vícios, porque quando a gente nega, a gente reprime, a gente recalca, até que um dia aquilo vai, tal qual uma panela de pressão, pode estourar e a gente não dar conta das suas consequências, mas a gente vai conhecendo. Porque o julgamento da outra pessoa costuma ser com a minha dificuldade, com o meu orgulho de julgar a mim mesmo. Então eu preciso me conhecer, saber das minhas dificuldades íntimas, internas e ir me transformando. Esse seria o primeiro caminho. E o segundo caminho, se eu quero julgar menos a outra pessoa, eu preciso fazer um exercício chamado empatia ou alteridade. A empatia ou alteridade possui as duas palavras uma diferença entre elas, mas eu vou trabalhar aqui agora, porque a nossa resposta é curta, como aquela capacidade de enxergar o outro, a capacidade de entrar na intimidade da outra pessoa e ver que ela é uma pessoa igual a mim, com dificuldades, com questões a serem trabalhadas. Quando eu começo a enxergar o outro, eu passo a ver que ele tem questões iguais a mim mesmo. Ele tem as suas dificuldades, ele tem razões para agir daquele jeito. Eu passo a julgar menos. Então, fazer esse exercício de conhecimento, de empatia, de alteridade com as outras pessoas, costuma fazer que eu julgue menos. E eu posso trazer um exemplo rápido aqui, porque eu a vida inteira julguei o meu pai. Porque o meu pai foi ébrio, meu pai foi alcoólatra. E eu costumava dizer que ele era um pai ruim, era um pai que não respeitava seus filhos, não respeitava o casamento. Mas quando eu comecei a entrar na intimidade do meu pai, vendo as dificuldades que ele teve na sua vida, as dificuldades que teve para me criar, as fobias sociais que ele tinha, muitas coisas que ele sequer não dizia, eu passei a entender melhor o meu pai. E ao invés de criticar como eu criticava, como eu julgava, eu passei a auxiliar. Através da oração, através daquela postura de ser um parceiro para que ele pudesse ressignificar os seus passos nos Alcoólicos Anônimos, e ele já se encontra hoje 16 anos nos Alcoólicos Anônimos, porque quando eu entrei na intimidade dele e eu descobri que sem ele eu não teria sequer nascido,
eu parei de julgar, comecei a amar, comecei a ver que eu poderia ser um vetor da sua melhora. E o nosso comportamento, o nosso relacionamento melhorou jamais. Então, como julgar menos? Ser uma pessoa mais preparada para julgar menos. Primeiro, me conhecer, porque eu também sou orgulhoso, porque eu também sou egoísta, porque eu trago vícios na alma, mas eu posso modificá-los. Segundo, fazer essa curva de entendimento com as outras pessoas, porque as outras pessoas não são apêndices da minha vontade, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero. As outras pessoas são filhas de Deus. E quando eu conheço as razões da sua existência, eu passo a entender muitas vezes porque elas se encontram daquele jeito. E, consequentemente, eu julgo menos. Excelentes exemplos, Rafael. Vamos então escolher mais uma pergunta? Vamos lá. Eu não vou pro 2 aqui, senão as pessoas vão dizer que eu estou muito previsível. Vamos aqui pro 4. Pois não, vai lá. Faça os seus comentários do seguinte pensamento, né, que foi atribuído à Madre Teresa de Calcutá. Se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Vamos lá. Madre Teresa de Calcutá, Agnes Goncha Bojacho. Na verdade, filha de uma família rica europeia, que depois se tornou freira no convento do Loreto, na Irlanda, mas ela tinha uma grande inquietação na alma, porque ser religiosa não era apenas a vida da contemplação, das orações, a vida do monastério, porque ela sentia que Deus pedia que ela estivesse ao contato das criaturas humanas. Ser religiosa era amar, ir ao encontro das dores alheias. Então ela sai da Europa, da sua condição boa financeiramente, e vai até Calcutá, na Índia, onde as pessoas eram atiradas na lata do lixo, onde as crianças não tinham como se estruturar muitas vezes para ter o processo básico da educação. E naquele país nós sabemos que vige o sistema das castas, onde determinadas pessoas estão numa determinada casta e devem ali permanecer, porque isso é uma espécie de programação espiritual. Eu tenho o meu karma, crença hinduísta, eu devo aceitar o meu karma e ninguém pode mexer naquela que é a programação. Mas Madre Teresa de Calcutá, ao olhar para aquelas crianças, ao olhar para aquelas pessoas que, quando perdiam a sua utilidade para o trabalho, eram atiradas nas latas dos lixos, doentes, rancenianos, ela costumava dizer, isso não é religião. Religião é quando eu sirvo, a minha religião é você. Então, ela propunha que as pessoas parassem de julgar, parassem de criticar e passassem a agir mais, a amar mais. Que nós abandonássemos aquele sistema de olhar as outras pessoas tão simplesmente como vítimas da sua própria sorte, como vítimas das suas próprias construções, e nós pudéssemos ir ao encontro dela para trabalhar pelos caminhos do amor, pelos caminhos da caridade, pelos caminhos da fraternidade. Então ela cunhou essa frase, se eu julgar as pessoas, porque muitas vezes na Índia se julgava, esse aqui não serve para mais nada, lança na lata do lixo, esse daqui está nesse jeito porque ele é de uma casta tal, ele está recebendo o seu karma. Não, eu não devo julgar ninguém, porque tudo isso está sob o prisma do olhar de Deus. Eu devo ajudar as outras pessoas, eu devo fazer o meu melhor. Então, quando nós começamos a ter muitas opiniões, a ter muitas discussões, a fazer muitos julgamentos, nós deixamos de amar. E nós passamos a compreender uma frase do doutor Bezerra de Menezes, narrada na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia, quando a caridade é muito discutida, quando os homens têm muito tempo para julgar, o socorro chega tarde, o amor chega a destempo. Então, qual é a nossa proposta do mundo? É a proposta de agasalhar a frase de Madre Teresa de Calcutá, a frase de Bezerra de Menezes e a frase de André Luiz nas obras da sua série No Mundo Espiritual, quando ele nos diz, não critique, auxilie. Ou seja, abandonar os julgamentos, abandonar se a pessoa está assim por causa disso ou daquilo, abandonar se a pessoa se fez dessa forma e passar a ajudar, e passar a servir.
que nós possamos refletir nessa frase de Madre Teresa, porque somos nós no dia a dia da sociedade moderna que agimos muitas vezes com julgamento. Vamos dar um exemplo? Passamos pela rua, alguém nos estende a mão e nos pede: eu preciso almoçar, eu preciso de um dinheiro para comprar um leite. Qual é a nossa primeira postura? Me perdoem a expressão. Esse é mais um vagabundo que não quer trabalhar. Julgamento. Esse é mais um que o governo deveria ajudar e não ajudou. Julgamento. Esse é mais um que gasta todo o dinheiro que eu dou com drogas ou com bebidas. Julgamento. Abandonemos os julgamentos para amar. Rafael, quer dizer que eu tenho que sair na rua dando dinheiro para todo mundo? Eu não tenho esse dinheiro. Não, quer dizer que eu tenho que parar de julgar as pessoas e dar o melhor de mim. Se eu não tenho um dinheiro para dar naquele instante ali, eu pelo menos olhe para a pessoa, para que ela se sinta digna, para que ela se sinta parte da sociedade, porque os papéis podem se inverter nesta vida ou numa vida seguinte. Nós podemos um dia também estar na rua, também estar precisando da caridade de alguém e as pessoas, ao invés de nos ajudar, vão querer nos julgar. Daí a frase célebre de Madre Teresa de Calcutá: quem julga muito não tem tempo para amar. Que nós coadunamos com a frase de Bezerra de Menezes: quando se discute muito a caridade, o socorro chega tarde. E que nós propomos um desfecho na frase de André Luiz: deixe de criticar, auxilie mais. Excelentes reflexões. Vamos para mais uma pergunta, ainda temos tempo aqui. Vai controlando o meu tempo aí, hein? Pode deixar. Podemos escolher mais uma aí? Pergunta 3. Em face da lei dos homens, quando em presença de um processo criminal, deve-se dar-se o voto condenatório em concordância com o processo crime ou devemos absorver o réu em obediência ao não julgueis? Vamos lá, eu quero dar 2 exemplos. Um exemplo de Divaldo Pereira Franco, outro exemplo de Francisco Cândido Xavier. Porque Divaldo costumava, e ainda vai voltar ainda, nós temos a esperança disso, vir a Niterói todos os anos. Em um determinado ano, um grande amigo nosso, que eu vou dizer o nome dele, Marcelo Ferreira, um orador espírita, hoje desembargador do Estado do Rio de Janeiro, do TJ, ele chegou para Divaldo Pereira Franco e fez essa pergunta: será que nós devemos absolver as pessoas, ele na condição de juiz, porque nós não devemos julgar, ou nós devemos, dentro do processo legal, fazer o libelo acusatório e que elas possam ir para a prisão cumprir a sua pena? E Divaldo respondeu da seguinte forma, e eu nunca me esqueci: a prisão representa uma solidão curativa. Representa um processo onde aquela pessoa vai passar e ter a oportunidade de ressignificar os seus passos. A prisão não está contra o olhar de Deus e as propostas de Jesus. Nós devemos, então, propiciar que as pessoas passem pelo devido processo legal. E o que isso quer dizer? Ela vai ter direito à ampla defesa, vai ter direito ao contraditório, vai ter direito aos recursos que cabem no processo, mas, uma vez julgada dentro desse processo legal e condenada, a prisão para ela é uma forma de soerguimento. Então, nós não devemos, me perdoem a expressão, misturar aqui os alhos com os bugalhos, porque essa proposta de não julgar é nós não fazermos julgamento das outras pessoas conforme o nosso ponto de vista. E eu vou dar um exemplo. Pegaram uma pessoa aqui agora porque cometeu um crime sexual. O julgamento é quando eu vou para a porta da delegacia querer linchar aquela pessoa, porque aí eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. Eu estou querendo ser justiceiro ao invés de buscar a justiça. O julgamento é quando eu entro nas redes sociais e espalho notícias fake, notícias que não são verdadeiras, notícias que eu não sei qual é a procedência. Agora, a pessoa passar pelo processo legal, ter a sua defesa, ser condenada por um tribunal do júri ou por um juiz, está de acordo com o seu processo evolutivo. Então, a cadeia, o libelo acusatório, é um processo regenerador. Quando nós vamos no livro Cartas e Crônicas do benfeitor Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá nos é trazido que Napoleão,
após cometer os seus inúmeros crimes, após cometer as suas barbaridades, ele recebeu da justiça a solidão curativa da ilha de Santa Helena, ou seja, a prisão é a solidão curativa, é o processo de regeneração. Então, não misturemos as estações, porque o não julgar é a gente não ficar criando justiças conforme a nossa própria vontade, mas deixar que o ser humano hoje possa passar pela justiça conforme os padrões do mundo, sem que eu queira fazer justiça com as próprias mãos. Muito bem, Rafael. Temos tempo ainda. Vamos para mais uma. Vamos lá. 5. Sim. É possível auxiliar alguém a corrigir comportamentos equivocados sem manifestação de julgamento? Eu vou devolver a pergunta com outra pergunta. Uma mãe não faz isso? Uma mãe não corrige o seu filho sem emitir julgamento porque ela quer o melhor para o seu filho? Um professor não faz isso quando corrige o seu aluno sem emitir julgamentos? Um mestre não faz isso? Um mestre das artes marciais, um mestre da filosofia, quando corrige o seu discípulo para que ele cresça, se torne uma pessoa melhor? Então é sim possível nós corrigirmos, apontarmos o equívoco sem emitirmos julgamento. Meus amigos, observem, muitas vezes as propostas do mundo nos fazem cair em determinadas questões que parecem paradoxais, mas não são. O equívoco está no mundo para nós vermos e corrigirmos. Nós devemos corrigir o equívoco em nós e podemos ajudar a outra pessoa a corrigir os seus equívocos. E como a gente distinguir se a gente está ajudando, se a gente está julgando? Medita nas intenções. Medita qual é o meu propósito e que nós possamos agir tal qual a mãe com seu filho, tal qual o mestre com seu discípulo, tal qual o professor com seu aluno, com o propósito de construir, de elevar, de ajudar a outra pessoa. Porque muitas vezes, quando nós queremos corrigir, vamos pensar sobre isso, nós estamos querendo apontar o erro para que a outra pessoa se sinta menor. Nós queremos nos colocar numa posição de superioridade. Nós queremos tomar o lugar da outra pessoa. Nós queremos achincalhar a outra pessoa para que nós podemos resplandecer. Se a nossa intenção não for essa, de aparecer, de menosprezar a outra pessoa, se nós tivermos a legítima vontade de auxiliar a outra pessoa, que nós possamos ser aquele que ajuda. Porque muitas vezes, quando eu chego, olha, Graça, eu acho que você poderia agir assim, ou assado, eu estou ajudando a Graça. Como a Graça, muitas vezes eu chego para ela, Graça, eu estou fazendo muitas palestras espíritas, será que você não pode me ajudar? Será que você não pode me dar alguns toques? Porque eu não fiz seminário, eu não fiz nenhum curso preparatório para estar conversando com vocês aqui hoje. Então a Graça pode, na condição de quem já viveu mais, de quem já estudou mais o Espiritismo, Rafael, observa aquele ponto que você falou. Observa a sua forma de se direcionar para as pessoas, se não está muito mandamental. E eu vou observando isso. Eu vou acolhendo isso como uma proposta de me melhorar. Então, meus amigos, nós podemos sim apontar o equívoco como auxiliares das outras pessoas, desde que a nossa intenção, e a gente precisa meditar no que vai oculto da nossa alma, não seja prejudicar a outra pessoa. Daí se cunhou duas expressões, a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Se o nosso interesse é construir, é elevar, quantas vezes José Raul Teixeira chegou aqui na minha orelha e literalmente puxou aqueles dois olhos verdes entrando na acústica da minha alma, você agiu errado. Vamos retificar? Eu poderia, na minha suscetibilidade, no meu melindre, porque os espíritas ainda são muito suscetíveis. Ah, Raul não gosta de mim. Ah, Raul está querendo. Não, Raul é meu amigo. Então, eu tomei aquela consideração e procurei me melhorar. Então, a resposta é positiva. Nós devemos pensar nas nossas intenções. E se a intenção é boa, é construir, o efeito sempre será válido. Rafael, a gente já está encaminhando aqui para o final, né? Não temos mais tempo para perguntas. Queremos agradecer imensamente por essas reflexões. Tenho certeza que vai ser útil a todos nós,
né, um assunto tão relevante, né, e presente no nosso dia a dia. Agradecemos a você. Gostaria de pedir, então, que você fizesse suas considerações finais e, em seguida, a prece, para que a gente possa encerrar esse encontro, desejando a todos um ótimo fim de semana. Obrigada por estar aqui conosco hoje e agradecer mais uma vez a você. Muito obrigada, Rafael. Suas considerações finais. Eliane, eu tenho uma proposta para te fazer. Você não quer que eu responda aqui faltou de uma forma bem rápida, como sendo as minhas considerações finais? Pode ser, claro, com Tá? certeza. Porque aí eu Ana, qual que é a contemplo última? a outra pessoa que perguntou. E Tá depois eu faço ótimo, a oração. perfeito. Pode ser, Ana. Vamos lá, questão 2. Como associar amor e disciplina diante da necessidade de corrigir comportamentos? A nossa resposta se dará com uma única palavra: Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o homem mais perfeito, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser modelo e guia? E a resposta: Jesus. Se ele é o nosso modelo, é para nós copiarmos. Se ele é o nosso guia, é para nós seguirmos. Então, como auxiliar, corrigindo e amar ao mesmo tempo? Pensando em Jesus, lembrando de Jesus. Porque Jesus, quando esteve com os escribas, com os fariseus, ele disse: raça de hipócritas. São caiados e são brancos por fora, mas são cheios de podridão por dentro. Corrigindo. Quando ele esteve com a mulher pega em adultério, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amor. Porque amor é correção. Amor não é passar a mão na cabeça. E Jesus nos mandou que a gente pode ter as duas características, o amor e a correção, entendendo que a própria correção está dentro do amor. Então, como vincular os nossos passos para agirmos no amor sem perder o instinto da correção? Pensando em Jesus, pensando em como ele agiria se estivesse no nosso lugar. Talvez seja difícil diante da nossa pequenez, mas vale a pena orar mais. Vale a pena meditar mais. Vale a pena saber que nós estamos no mundo não por um piquenique, não para gozos passageiros e transitórios. Um pequeno vírus nos visitou e modificou a estrutura do planeta, para nós nos darmos conta que estamos aqui para nos corrigir, para nos transformar em pessoas melhores e para ajudar os nossos filhos, ajudar as pessoas que vêm após nós. Daí, nós estamos no mundo nesse processo de corrigenda, de autocorrigenda e de ajudar o mundo a se corrigir, fazendo tudo isso com amor. Então, essas são as nossas considerações finais. Não julgar para não ser julgado, buscar Jesus como vetor do nosso progresso e seguir em paz. Vamos para a nossa oração. E essa oração eu retiro lá do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor José Silvério Horta, quando ele nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde não julgamos para não ser julgados e onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Muito obrigado por tudo. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e dá-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.